Vamos iniciar aqui o nosso trabalho de hoje, estudando a Legia, poxa vida, estudando o nosso livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 25, tratando das evocações, perguntas sobre as evocações, que é o item número 282. Agora entrando na pergunta número 27, né? Nós paramos na 26ª, que tratava das evocações, né? Kardec perguntou se as evocações em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos espíritos maus. E então, né, nesse estudo que a gente vem fazendo, nós tratamos aqui de pequenos detalhes, né, que podem acontecer durante uma reunião mediúnica, né, uma parte bem interessante de se ler, de se estudar, né, o que a gente vem fazendo. Então Kardec levantou, né, essa ideia exatamente porque muitas vezes, durante as evocações, em que cita-se, por exemplo, o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome dos espíritos amigos e tudo mais, se isso, né, o fato de mencionar esses nomes é uma garantia de proteção, uma garantia de uma reunião séria. E aqui, o que foi colocado para nós pelos espíritos é que o nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas segura muitos deles. Por esse meio sempre afastais alguns, e muitos mais afastareis se o pronunciardes do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. E aí a gente conversou então sobre as preces que são feitas, ou as menções de Deus e de Jesus e dos bons espíritos também, durante as preces, durante as evocações e tudo mais, mas muitas vezes feitas apenas como um protocolo e não simplesmente como uma oração sincera, uma evocação sincera. Então alguns espíritos se comovem, se sensibilizam, se assustam com esses nomes, mas aqueles que percebem a superficialidade com que foram mencionados, eles podem se manifestar e acabar interferindo no trabalho do grupo, né, afetando a seriedade e o equilíbrio do grupo também. Na questão 27, a mesma coisa, a gente lembra, né, que assim como os nomes de Deus e de Jesus durante as evocações, muitas vezes também se utilizam objetos. Por exemplo, uma Bíblia, ou um crucifixo, ou uma imagem de alguma entidade, né, porque a gente lembra sempre que quando se fala em reuniões mediúnicas, nós não falamos necessariamente em reuniões mediúnicas espíritas. Nós falamos em reuniões onde os espíritos se manifestam, onde tem médiums, onde tem pessoas que têm ali alguma motivação para entrar em contato com o mundo espiritual. Por isso, quando nós falamos assim, quer dizer então que durante uma evocação, durante uma reunião mediúnica, eu posso ter uma Bíblia aberta? Posso ter uma Bíblia aberta, eu posso ter incenso, eu posso ter imagens, eu posso ter vela, depende do grupo. Se trata de um grupo espírita bem estudado, e isso nós sabemos que é absolutamente desnecessário. Mas dependendo da forma como essa reunião se desenvolve, dependendo da crença das pessoas envolvidas, dependendo do conhecimento que elas possuem, esses objetos muitas vezes podem fazer parte dessas evocações. Então nós vamos dizer assim, mas isso aqui para mim é um absurdo. Pode ser um absurdo, mas acontece que a doutrina espírita não é detentora, ela não detém os direitos autorais de nenhuma reunião mediúnica. Né? A mediunidade é uma faculdade humana e qualquer pessoa pode utilizar. E como nós sabemos, né, basta ver, beijo Ju, bom dia pessoal que chegou, basta a gente ver, por exemplo, que nas reuniões da Umbanda, por exemplo, nós temos ali diversos médiuns que fazem suas incorporações aos sons de músicas, com vestimentas, com símbolos, com imagens, que isso para eles é necessário. Então, mais uma vez, fazendo esse complemento, nenhuma imagem que nós consideremos sacramental, e tampouco nenhum nome que nós consideremos um nome sagrado, vai impedir que um espírito perverso se manifeste, um espírito brincalhão, se o pensamento do grupo, independente das palavras, independente dos objetos, porque muitas vezes esses objetos e palavras servem para poder focar a concentração do grupo. Mas independente desses elementos exteriores, se o pensamento do grupo, se intimamente o grupo não está em equilíbrio e não
coloca a seriedade no desenvolvimento do trabalho, aí então ele se torna vulnerável e sujeito a essas influências, a essas interferências. Então, sempre importante, quando nós estudamos doutrina espírita, principalmente nessas questões técnicas da mediunidade, o espiritismo não diz para nós como nós devemos fazer. Esse que é o detalhe importante. O livro dos médiuns, ele não diz para nós assim, olha, você deve seguir essas regras. Primeiro, faça desse jeito. Segundo, faça desse outro jeito. O que a doutrina coloca para nós é uma demonstração das experiências empíricas que Kardec fez, daquilo que foi feito na prática, e demonstra o resultado. Então ele traz para nós aquilo que tem um bom efeito e aquilo que não tem efeito. Então, na verdade, o que a doutrina espírita traz, o que o livro dos médiuns traz para nós, é exatamente as orientações baseadas nas conclusões de todo o trabalho que foi realizado por Kardec e por todos os colaboradores da elaboração da codificação daquela sua época. Assim como nós temos hoje tantos outros livros que falam para nós sobre as reuniões mediúnicas. Basta a gente ver, por exemplo, que tem um livro que não é psicografado, é um livro de autoria de Raul Teixeira e de Valdo Franco, chamado Diretrizes de Segurança. E ali mostra, eles apresentam, através das experiências práticas que eles foram capazes de fazer, e tiraram suas conclusões com relação aos participantes, com relação aos espíritos que participam, que se apresentam numa reunião mediúnica. Então a gente vê que não existe uma regra para se fazer uma reunião mediúnica. O que existe, na verdade, são critérios que devem ser utilizados visando a segurança do grupo e o bom aproveitamento. Se por acaso eu fizer uma reunião mediúnica utilizando um método que eu posso passar como experiência para outros grupos, e essa experiência for positiva para todos, então ela pode ser incorporada naturalmente. O que Kardec fez aqui, então, nesse caso, foi exatamente tratar daquilo que ele vivenciou. E é muito além daquilo que ele vivenciou, outros grupos viveram experiências diferentes que ele mesmo não viveu. Porque dá a impressão de que Kardec foi capaz de entrevistar todos os tipos de espíritos, foi capaz de vivenciar todos os tipos de situações que podem acontecer numa reunião mediúnica. Na verdade, o que ele viveu foi aquilo que foi o mais genérico, aquilo que foi o mais básico daquele momento que ele poderia trabalhar. Tanto é assim que a gente percebe que o grupo mediúnico que ele trabalhava era um grupo particular, depois se transformou num grupo organizado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas dali, tanto é assim que a gente vê a diferença daquilo que o conhecimento que Kardec tinha e a abrangência das experiências mediúnicas, é que Kardec trocava correspondências com outros centros espíritas, e essas correspondências foram publicadas na Revista Espírita, e muitos grupos escrevendo para eles situações pedindo orientações. Olha, fizemos tal coisa, aconteceu isso, o que o senhor acha, como é que pode ser feito melhor? Aí Kardec então dá a sua opinião, conversa com São Luís, conversa com Erasto, que são os espíritos orientadores do trabalho. Então, na verdade, ele viveu algumas experiências e outras ele recebeu, através das cartas, tendo conhecimento teórico daquilo que outros grupos viveram. Então, quando nós levantarmos o livro dos médiuns e falarmos assim que fora do livro dos médiuns não há mediunidade, é um equívoco da nossa parte, porque aqui tem um conteúdo extremamente proveitoso, extremamente positivo para a reunião de um bom trabalho. E isso relatando as experiências e dando orientações, dando dicas, vamos dizer assim, de como proceder para fazer uma reunião segura e bem proveitosa. Muito bem, então dessa forma, por que eu falei sobre isso? Porque é importante a gente lembrar que as comunicações mediúnicas que acontecem nas mais variadas religiões, elas podem seguir a orientação do livro dos médiuns, mas muitas vezes elas procuram seguir, como tem acontecido recentemente, nos últimos anos, muitos grupos de Umbanda, por exemplo, têm estudado o livro dos médiuns. E por que isso tudo? Para poder fazer com que os médiuns tenham um conhecimento teórico bom, tenham boa formação, tenham um bom entendimento a respeito das comunicações, para que possam realizar as suas práticas dentro daqueles critérios de segurança. Então eles estudam o livro dos médiuns, mas não significa necessariamente, e vocês percebem isso claramente, que eles não abrem mão dos seus rituais.
Então a gente pensa assim, poxa, mas alguém da Umbanda, estudando o livro dos médiuns, e quando vai fazer uma reunião mediúnica, se comporta daquela forma, dentro das suas práticas tradicionais, não é uma coisa incoerente? Não, não é uma coisa incoerente. Porque o que a doutrina, o que o livro dos médiuns propõe é exatamente ali passar essas orientações, mas não interfere na prática de ninguém. Se aquele grupo acha que é necessário ou não, isso é um problema daquele grupo. Agora, se por acaso ele tem alguma prática que vai contra uma das orientações que foram passadas aqui, que foram experimentadas e foram analisadas, ele corre o risco de sofrer consequências, né, que muitas vezes podem ser bastante prejudiciais. Então ele pode se iludir, ele pode muitas vezes assustar o grupo, ele pode atrair espíritos inferiores, porque ele utiliza um método que expõe a esse risco. Se ele estuda, isso que é básico que o livro dos médiuns traz, e depois ele começa então a trabalhar em cima dessas orientações, com certeza ele vai ter algo bastante seguro. Questão número 27, né? Carl Zundin colocou para nós, somos usados como ferramentas, cada um dentro de sua capacidade. Capacidade, conhecimento, intenções, valores, tudo isso são elementos que são considerados no momento em que há um trabalho de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, sem dúvida nenhuma. Na questão 27, nós temos aqui, Kardec coloca aqui até umas experiências interessantes que ele traz para nós. Ele diz assim, aqui nesse ponto, nessa questão, ele coloca: poderíamos evocar nominalmente muitos espíritos ao mesmo tempo? Vamos pensar assim, em que situação isso pode ocorrer, né? Fazer uma evocação nominal. Então, vamos supor que eu queira fazer um trabalho mediúnico. Vamos falar diretamente daquele documentário que eu passei para vocês, o Contestado, Contestado Restos Mortais. Esse documentário foi produzido por um cineasta, né, lá no sul do Brasil, e aí então o objetivo dele foi documentar esse conflito que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná no início do século XX. E aí então a proposta dele era fazer com que historiadores, pessoas que viveram na época, trouxessem os seus depoimentos, e também utilizando médiuns da Umbanda, fazendo a evocação de espíritos que viveram naquele período. Nesse caso, o que aconteceu? Nós podemos imaginar como foram os bastidores, né, o Silvio Bach, como foram os bastidores desse trabalho. Provavelmente eles devem ter feito uma evocação, não nominal necessariamente, chamando nome por nome, mas fazendo uma evocação coletiva, né, solicitando, por exemplo, a presença de espíritos que viveram naquele período. E aí, então, dentro da possibilidade, vários espíritos se comunicaram, mas nós podemos imaginar que dos tantos que se comunicaram, somente alguns se manifestaram. E esses alguns, né, que foram filmados, né, como consta no próprio documentário, hoje vocês podem encontrar com facilidade na internet, ou se desejar comprar o DVD também pode com facilidade. E aí então a gente vê o depoimento, né, os médiuns incorporados, os espíritos se manifestando, demonstrando o seu equilíbrio, demonstrando a sua raiva, demonstrando o seu medo, outros espíritos chorando, cada um ainda apresentando, né, os sinais emocionais e psíquicos daquele período. E aí então fizeram uma evocação, vieram vários espíritos, alguns se manifestaram. Essa foi uma situação interessante que a gente pode classificar. Uma outra, que também vale a pena a gente considerar, independente da simpatia ou antipatia, mas foi um fato interessante, já comentei com vocês sobre o Irineu Gasparetto. Ele é o irmão do Luiz Antônio Gasparetto, ambos filhos da Zíbia Gasparetto. O Irineu Gasparetto ele faz um trabalho de mediunidade musical, ou música mediúnica, né? Então ele incorpora os espíritos que foram artistas aqui do Brasil ou de outros países, e aí então os espíritos através dele se manifestam e apresentam suas músicas, tocam violão e conversam e tudo mais. Nós tivemos lá no começo da década de 90, nós tivemos uma entrevista que foi apresentada pelo Jô Soares 11:30, na época em que o Jô Soares era funcionário do SBT, e aí então, durante essa entrevista, o Irineu foi então
solicitado, né, para que apresentasse a sua faculdade mediúnica. E aí então ele fez 3 apresentações. Um espírito foi o Cartola, o outro espírito foi o Cazuza e o outro foi o John Lennon. Mas interessante que durante a entrevista, fora do momento de incorporação, o Jô perguntou para ele, né, quem são os espíritos que estão aqui? E aí então ele falou assim, olha, tem aqui Janis Joplin, tem aqui tal espírito, e foi colocando, citando o nome de vários espíritos, mas somente 3 se manifestaram. E isso porque então ele não fez a evocação, mas na verdade ele deve certamente ter ali entrado em contato com os seus espíritos orientadores, solicitando ajuda para que fizesse uma boa apresentação, para que a entrevista fosse positiva e tudo mais, né? E nisso tudo os espíritos então começaram a se apresentar para criar, né, para ajudá-lo no desenvolvimento daquele trabalho. Mas dos tantos espíritos que estavam ali, né, tanto que ele comentava, né, tá cheio de espírito aqui perto, e ele perguntou então quem pode se manifestar. Aí na brincadeira ele perguntou assim, olha, depende de quem que vocês querem que se manifeste. Aí a plateia começou a falar o Raul Seixas, Janis Joplin e tal, e de repente veio o Cazuza. E aí então a gente vê aquela situação, vários espíritos presentes, um espírito apenas se manifestou naquele momento. Então é o que Kardec coloca aqui para nós. Poderíamos evocar nominalmente muitos espíritos ao mesmo tempo? Poderíamos, dependendo da proposta do trabalho. Nós poderíamos falar, por exemplo, vamos falar sobre mediunidade. Aí a gente solicita a presença dos instrutores espirituais para falar sobre mediunidade e apenas um fala sobre isso. E por que esse único um? Esse um fala sobre isso. E aí então vem a resposta dos espíritos aqui para nós. Poderíamos evocar nominalmente muitos espíritos ao mesmo tempo? Não há para isso nenhuma dificuldade. Havendo 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos responderiam ao mesmo tempo. É o que acontece quando dispomos de muitos médiuns. E aqui ele fala sobre 3 ou 4 mãos, naturalmente porque o trabalho naquela época era desenvolvido através da psicografia. Mas se fosse, por exemplo, a psicofonia, já é uma situação diferente. E por quê? Por que existe essa diferença? Porque no caso de uma psicografia, dependendo dos espíritos que se manifestam, vai ficar aquele monte de gente falando ao mesmo tempo e ninguém vai se entender. Então, nos casos da psicofonia, os espíritos pedem que haja uma disciplina em que cada espírito se manifeste de uma vez. Né, por vez. Por que isso tudo? Para que possa manter aquela harmonia, para que o espírito possa ser ouvido, para que possa estabelecer um diálogo saudável entre o espírito e os encarnados. Agora, no caso da psicografia, várias mãos podem escrever ao mesmo tempo, porque isso não vai conturbar o trabalho. Então, por isso, né, quando se faz evocações, os espíritos primeiro analisam, né, qual que é a proposta do grupo, qual é a intenção. Se é, por exemplo, no caso de comunicações de familiares desencarnados, né, essas cartas consoladoras que chegam para nós, normalmente nós encontramos uma casa espírita com um único médium trabalhando. A gente já viu isso várias vezes, né? O Chico Xavier, a gente já viu o Celso de Almeida Afonso, já viu aquele grupo de Santa Catarina, lá de Blumenau, que faz também esse trabalho. Então os que se destacam, né, são aqueles médiuns mais importantes, e são eles que acabam se tornando quase que ali as relações públicas entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas no caso de outras instituições, nós poderíamos ter ali 5 médiuns, por exemplo, e os familiares vindo e escrevendo através dos 5 médiuns ao mesmo tempo. E as solicitações nominais poderiam ser feitas também. Gostaríamos de conversar com o espírito fulano de tal, que desencarnou e coisa e tal, enviasse uma carta para a família, o espírito viria e vários outros espíritos viriam. Se tiver um médium só, apenas um se manifestará. Se tiverem vários médiums, vários se manifestarão também. E continua para nós aqui, questão 28. Aliás, essa situação, antes da gente chegar na 28, essa situação de ter vários médiums à disposição é uma situação bastante rara. Né? Porque a gente vê, por exemplo, as casas espíritas. Hoje, de um modo geral, a gente tem, por exemplo, o Richard Simonetti, que fala do centro espírita que ele trabalha, que não me lembro do nome agora, mas se eu não me engano fica na cidade de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Ele comenta, por exemplo, que o grupo mediúnico da instituição tem mais de 100 colaboradores.
100 médiums. Então, quer dizer, muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Os cursos de médiums são realizados assim, com frequência, formando novos trabalhadores, novos colaboradores, e estabelece um intercâmbio com o mundo espiritual de um modo muito positivo e muito produtivo também. Agora, quando a gente vai num outro centro espírita, nós temos ali 1 ou 2 médiums que trabalham, outros que frequentam de vez em quando, que essa, na verdade, é a situação mais comum. Aqueles grupos mediúnicos que não são tão grandes, com frequentadores que não são tão presentes assim como poderiam ser, né? Aliás, como qualquer outra situação que acontece no centro espírita, sempre há a deficiência, né? A Vânia colocou, no Centro Espírita Amor e Caridade, tá? Talvez seja esse, não me recordo exatamente. E aí então, nós temos ali médiums, por exemplo, que trabalham durante a reunião mediúnica, mas quando acaba a reunião mediúnica ele corre para fazer uma palestra, depois corre na livraria, depois vai lá servir a água magnetizada, depois vai orientar os trabalhadores, então ele fica numa multifunção. E é muito difícil, né, o médium desempenhar uma tarefa nessas condições, né, de sobrecarga de atividades. Por isso, então, esses grupos mediúnicos mais volumosos são bastante raros de acontecer, mas quando acontecem, né, então há a possibilidade de vários espíritos se comunicarem ao mesmo tempo. Na questão número 28, quando muitos espíritos são evocados de uma vez, com um só médium, qual o que responde? Então, nesse caso, né, Kardec já coloca, nós fazemos aqui, solicitamos a presença dos espíritos amigos, por exemplo, que trabalham com artes. Gostaríamos de conversar com os espíritos fulano de tal, outro tal, e assim vai. E começamos ali, soltamos 5 nomes. E apenas um se manifesta. Naturalmente que os espíritos vão se colocar à disposição do grupo dependendo do objetivo da proposta do trabalho. Se é apenas fazer uma evocação a título de curiosidade, os espíritos têm muito mais o que fazer do que ficar satisfazendo, né, essa nossa inferioridade humana ainda. Né? Mas no caso, por exemplo, de um grupo sério, que tem uma proposta construtiva dessas evocações, dessas comunicações de aprendizado, de divulgação dessa realidade do mundo espiritual e tudo mais, qual deles que se manifesta? E aí então, resposta aqui de Kardec, o dos espíritos. Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Então, nesse caso, é solicitado que um espírito se manifeste e depois dali ele responde por todos. E a gente vê uma situação como essa, bastante curiosa, nesses trabalhos que recentemente vêm sendo divulgados na televisão, principalmente nos programas de auditório, nesses programas de entrevistas, né, que passam nas tardes, né, aqui do Brasil, por exemplo, quando os médiums pintores, né, os médiums de psicopictografia se manifestam. Como, por exemplo, né, vamos colocar o Luiz Antônio Gasparetto, ou então o Lívio, né, o Livinho também, que faz a mesma coisa. Então, quando eles se manifestam, e outros médiums, né, que trabalham com psicopictografia, quando eles se apresentam no programa, a gente lembra que, vamos dizer assim, a relação de colaboradores é uma relação bastante extensa. E em cada programa nós temos ali alguns espíritos que são mais frequentes e outros que aparecem de vez em quando. Mas são, sem dúvida nenhuma, nomes, né, artistas muito renomados na história da arte mundial. Aqueles artistas que viveram no século XVIII, artistas do século XIX, até alguns do século XX, mas que provocam grande impacto pelo nome que possuem. Inclusive depois, né, provocando assim aquela agitação no meio cultural, para saber se realmente é o espírito ou se não é, se por acaso o trabalho que ele pintou através da mediunidade corresponde àquilo que ele fazia enquanto encarnado, né? Se por acaso mantém as mesmas técnicas, se por acaso mantém os mesmos temas, né? De que forma que ele pode ser identificado e tudo mais. Então, nesses casos, quando tem essas apresentações de programas, nós sabemos que, embora tenham muitos artistas ali próximo ao médium, pelo fato de trabalharem com frequência, 2 ou 3 apenas se manifestam. Aparece, por exemplo, Picasso aqui, depois aparece Rembrandt, depois numa outra pintura na sequência, e depois numa terceira aparece ali, por exemplo, vai um Van Gogh, sei lá qualquer um desses grandes artistas, e aí somente os 3 aparecem.
Mas aí a pergunta é, né, será que se por acaso o médium ficasse o dia inteiro à disposição dos espíritos, quantos deles viriam? Certamente viriam vários. E obviamente, né, respeitando a proposta daquelas evocações. Não é porque o médium está à disposição que os espíritos vêm fazer pinturas assim para poder entreter o público. Porque a ideia, na verdade, não é não é promover o entretenimento, as pessoas se divertirem à custa, né, às custas das manifestações. Mas, na verdade, a ideia é impressionar as pessoas para fazer com que tenham essa visão de que o mundo espiritual é uma realidade. E esses fenômenos que são realizados através da psicopictografia servem exatamente para provocar, né, essa sensação nas pessoas. Quando ele fala assim, olha, eu sou médium. Aí todo mundo diz assim, tá, você é médium, você conversa com os espíritos, mas como é que eu vou acreditar realmente nisso? Aí aparecem então aqueles espíritos, fazem aquelas pinturas daquela forma tão impressionante, né, que é com velocidade, com aquela lambuzeira toda que eles fazem e tal, e de repente sai aquele desenho belo, sai aquele desenho bonito, bem trabalhado, aquele tema, né, bem elaborado. E as pessoas vão dizer assim, como é que ele conseguiu fazer isso? E aí, então, descartando uma habilidade sobrenatural, né, ou supra-humana que o médium possa possuir, a outra opção é exatamente ali a realidade do mundo espiritual. Então, por isso os espíritos, se no passado, através de Dr. Fritz, por exemplo, vocês se lembram, através de José Arigoker, o médium, né, que viveu ali na década de 70, década de 80, né, do século passado, e aí então ele aparecia na televisão, nos programas de Fantástico, Globo Repórter e outros programas, fazendo cirurgias, né, enfiando facas nos olhos das pessoas, enfiando tesouras no nariz, cortando assim diante das câmeras. Era uma coisa assim impressionante, impactante, para quem não tinha sangue frio não conseguia assistir aquelas cenas. Aí nós saímos daquele período da década de 70, década de 80, para entrar agora no século XXI, em vez de mostrar um corte feito a sangue frio em frente à televisão, nós mostramos a pintura, mostramos a arte. Então é como aconteceu na época de Kardec. Primeiro vieram as mesas, fazendo aquelas brincadeiras, aquelas coisas assustadoras. Depois vieram as comunicações naturais, as comunicações que vinham de uma forma muito tranquila. Então a gente vê que cada fase, os espíritos vão ali nos cativando, vão chamando a nossa atenção, vão provocando ali a sua impressão, saindo daquela impressão mais grosseira para uma impressão mais sutil, tocando ali a nossa sensibilidade. Bom dia, pessoal que chegou, bom dia, Elcio, bom dia, Francis. Então aqui o que a gente tem é exatamente isso, né? Quando muitos espíritos são evocados de uma vez e só tem um médium à disposição, apenas um deles. Então a gente fica imaginando, no caso das pinturas, por exemplo, como é que os espíritos se organizam. Quem vai primeiro, quem vai segundo, quem vai depois, quais são os 3 que vão se manifestar, os 4, por que os outros não vão se manifestar? A mesma coisa acontece também nas comunicações de cartas, né? Consoladoras, como nós falamos há pouco, a mesma coisa. É um único médium que se encontra ali no centro. Como eu falei para vocês, nós tínhamos lá em Uberaba aquele sistema, né, de 3 vezes por semana, somente 5 comunicações por sessão. E aí então chegava vou chutar as datas, numa quarta, numa sexta e num sábado. E ali na quarta-feira 5, 5 e 5. Só que, na verdade, das 5 cartas que chegam, nós temos ali um auditório com mais de 300 pessoas, todas elas esperando uma comunicação. E aí a evocação, nesse caso, né, a família estando presente e fazendo uma evocação pelo pensamento, significa que os espíritos estão ali presentes. Mas quais deles que vão se manifestar? Aí existe naturalmente uma organização entre eles próprios para saber exatamente qual pode se manifestar, qual deve se manifestar, qual tem merecimento para se manifestar. Assim como também para a própria família, qual família tem maior necessidade ou maior merecimento para poder receber a comunicação. E os outros ficarão frustrados, né? Em se tratando de espíritos comuns, desses que vão em busca, né, da oportunidade de se comunicar com seus familiares, nós temos ali daqueles, vamos colocar 50 espíritos estão ali presentes, somente 5 se manifestam. Aí dá a impressão de que os outros 45 vão ficar conformados. Só que na verdade aqueles espíritos que estão lá são espíritos que são pessoas como nós. Pessoas comuns. A gente vê, por exemplo, no centro espírita, né, quando você participa de uma palestra, com um palestrante de renome, um palestrante de grande conhecimento, aí chega naquele final assim, vamos abrir o espaço para as perguntas.
Aí nós temos ali um auditório com 500 pessoas, e dessas 500 pessoas, 100 mandam perguntas e só 5 são respondidas. Os outros 45 ficam, né? Poxa vida, né? Fizeram panelinha, por que escolheram a dele e não escolheram a minha e coisa e tal. Se no centro espírita a gente já tem esses pensamentos de intriga, imagine entre os espíritos que não necessariamente são espíritas. Porque o fato de você ser espírito e se manifestar no centro espírita não significa que você tenha afinidade com a doutrina espírita. Você apenas tem a oportunidade de se comunicar através da mediunidade. Então, estar ali presente não te dá nenhuma credencial de elevação moral, muito menos de conhecimento. Então nós teremos espíritos ali que vão reclamar. Vocês se lembram que eu trouxe para vocês uma vez uma psicografia? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Todo mundo quieto, nesse silêncio. Dá um ok, por favor. Ah, então tá bom. Porque ou estão conversando, ou não estão prestando atenção, ou estão prestando muita atenção. Alguma coisa está acontecendo. Mas vamos lá. Então, eu trouxe para vocês aquela comunicação que falava de um espírito que se manifestou, né, numa reunião mediúnica que acontecia ali por volta das 8 horas da noite. E aí então o espírito se manifestou e já chegou assim, né? Por que vocês demoraram tanto para começar essa reunião? Eu estou aqui desde cedo esperando e só agora que vocês vão me atender? Então o espírito já chegou já dando uma esfregada no pessoal, já passando um sabão em todo mundo, né? E isso por quê? Porque os espíritos são assim. Eles têm ali os seus valores, ele tem as suas crenças, ele tem ali a sua personalidade, que não significa necessariamente que serão pacientes, generosos, amorosos. Aquele espírito que vai dizer assim, não, passa você na minha frente, porque a sua família tem mais necessidade do que a minha. Muitas vezes ali tem espírito que reclama que se estapeia para poder passar na frente. Mas como existe ali uma organização feita pelos espíritos, né, que ajudam na direção daquele trabalho, é feita uma organização, fora a ansiedade, né? Então existe uma organização que eles procuram sempre fazer com que o trabalho ocorra de uma forma harmônica. Mas não significa que todo mundo aceite isso, tanto encarnados como desencarnados, que todo mundo aceite isso com naturalidade. Então existe também essa organização por trás desses aí que foi colocado, né? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Isso se forem espíritos instrutores. Se forem espíritos familiares, são espíritos comuns, que podem aceitar ou não aceitar, assim como tem pessoas que vão ao centro espírita para receber uma comunicação e saem reclamando porque não conseguiram receber. É a 4ª vez que eu venho aqui e essa carta não chega. Eu vou acabar desistindo porque isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona. E tem espírito que faz a mesma coisa. Questão 29, vamos em frente. Isso aqui é bem interessante, essa comunicação aqui, essa resposta, bem como também a observação de Kardec. Vamos lá. O mesmo espírito poderia comunicar-se ao mesmo tempo, na mesma sessão, por 2 médiuns diferentes? Dá para imaginar assim, 2 médiuns, um sentado em frente ao outro, e o mesmo espírito psicografando através dos dois, naquele mesmo tempo? Isso, naturalmente, a gente sabe, poderíamos dizer assim que é a mesma coisa que o mesmo médium psicografar 2 cartas ao mesmo tempo. Uma com a mão esquerda e outra com a mão direita. É a mesma coisa da pintura mediúnica que a gente já viu, em que o médium utiliza as 2 mãos para pintar 2 quadros diferentes, com estilos diferentes na mesma hora. E assinam 2 espíritos diferentes também. Temos aqueles médiums que pintam com os pés. E a pergunta é, por que isso tudo? Apenas para demonstrar a extensão dos fenômenos. Porque esse tipo de manifestação, ele não tem nenhum objetivo de instrução no sentido de conteúdo, mas a instrução no sentido de fenômeno. Por isso, então, de vez em quando acontece. Como aconteceu, vocês devem se lembrar, no Congresso Espírita de Paris, que aconteceu em 2004, nós tínhamos lá muitos espíritas brasileiros e muitos palestrantes também, médiuns brasileiros que estavam lá, e o Divaldo Franco ele psicografou uma carta de Leon Denis, escrita em francês, de um modo espelhado. Então, para poder fazer a leitura, tiveram que virar a carta contra a luz, né, colocar o contrário, para poder fazer a leitura dela. E isso por quê? Então, por que Leon Denis escreveu em francês através de um médium que não fala francês? Por que veio de um modo espelhado? Simplesmente para demonstrar para as pessoas a capacidade, a veracidade dos fenômenos.
Então, por isso, nós temos aqui também esse caso de um espírito se comunicar com dois médiuns ao mesmo tempo. Há necessidade disso para transmitir uma comunicação? Não há. Mas por que fazer dessa forma? Para instrução a respeito do fenômeno. Vamos então aqui para nós a resposta dos espíritos e também as observações de Kardec. Então, o mesmo espírito poderia comunicar-se ao mesmo tempo, na mesma sessão, por dois médiuns diferentes? Resposta: tão facilmente como entre vós certos homens ditam muitas cartas de uma vez. Observação de Kardec, vamos lá. Bem interessante ela. Vimos um espírito responder ao mesmo tempo, por dois médiuns, às perguntas que lhe faziam, por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido, e algumas mesmo verdadeiras traduções literais. Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiuns podem travar uma conversação, não necessitando dessa forma de comunicação, desde que leem reciprocamente seus pensamentos. Assim o fazem para a nossa instrução. Se forem espíritos inferiores, estando ainda imbuídos das paixões terrenas e das ideias que tiveram na vida corpórea, podem acontecer que briguem, que troquem palavrões, que se acusem mutuamente e até mesmo que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um no outro. Vamos devagar aqui então, que Kardec colocou. Um espírito então respondeu através de dois médiuns diferentes em idiomas diferentes. Esse é um fenômeno curioso que nós já observamos. Aqui uma outra situação. Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiuns podem travar uma conversação, não necessitando dessa forma de comunicação, desde que leem reciprocamente seus pensamentos, assim o fazem para nossa instrução. Vamos interpretar isso daqui que Kardec trouxe para nós. Os dois espíritos se manifestaram através dos médiuns e começaram a conversar entre si. E aí, o que Kardec coloca é que os espíritos não precisam disso. Para conversarem entre si, eles não precisam se manifestar através da mediunidade. Vou ler sim, filhinha. Então eles não precisam se manifestar através da mediunidade. Eles podem conversar entre si lendo o pensamento um do outro. Porque assim o fazem no plano espiritual. Quer dizer que para eu, se eu desencarnei, e eu pego aqui, deixa eu ver, eu pego a Zeli que também desencarnou, e eu preciso conversar com ela, será que nós precisamos de médiuns para a gente conversar? Obviamente que não. Porque os espíritos leem o pensamento, os espíritos se encontram no plano espiritual. Mas nesse caso foi interessante, né? Foi interessante porque eles incorporaram-se, e aqui nesse caso não foi a incorporação propriamente dita, porque como Kardec colocou, foi aqui feita, né, ele até citou aqui embaixo, né, pode até mesmo que troque e atirem cestas, lápis, pranchetas, etc. Isso porque eles estavam conversando através da psicografia. Dá para imaginar duas pessoas escrevendo uma para outra ao mesmo tempo? Era um trabalhinho bem chato, né? Em vez de falar através da voz, fala-se através da escrita. E aqui, mas vamos colocar então nos nossos tempos atuais, em que fica muito mais fácil as conversações através da psicofonia. Aí nós temos então dois ou mais espíritos que podem incorporar ao mesmo tempo e eles começarem a conversar entre si sobre determinado tema para poder ali trazer uma instrução para as pessoas que estão ali próximas. Os médiuns muitas vezes não conseguem aproveitar o diálogo pelo fato de algumas vezes estarem absorvidos pelo pensamento do espírito, pelo fato de estarem inconscientes, mas o grupo que está ali presente, algumas vezes pode se manifestar assim. A gente vê, por exemplo, algumas situações de várias incorporações simultâneas em tratamentos médicos, né? Deixa eu ver aqui. O Dom colocou, né? Bom dia, Dom. Essa conversa através do pensamento é regra para qualquer espírito. Os espíritos, na verdade, eles sempre conversam através do pensamento, né? Porque a gente lembra sempre, eu já volto a falar sobre as manifestações simultâneas. Porque naturalmente no mundo espiritual você não tem voz, você não tem som. Para isso a gente usa um pouco da nossa física, ou mais especificamente da nossa biofísica, que você lembra que para você conversar com alguém você precisa de cordas vocais, que vibrem, que essas vibrações se expandam através do ar, que essas vibrações atinjam o ouvido do ouvinte, que façam vibrar o seu tímpano, etc., e transformem isso em sinais elétricos e o cérebro interprete. No plano espiritual eles não têm voz, eles não têm cordas vocais, eles não têm tímpanos. Então muitas vezes os espíritos falam um com o outro, mas que na verdade eles estão ouvindo o que o outro está falando através da mente, e não através dos ouvidos.
Então eu posso dizer para você assim, olha Jorge, tal coisa, tal coisa. Aí você fala assim, eu ouvi o que você falou. Na verdade você interpretou o meu pensamento porque foi através do pensamento que nós conversamos. Só que quanto mais apegado ao mundo físico o espírito se encontra, mais ele acha que tudo aquilo que ele viveu quando encarnado era uma realidade. Basta a gente ver, por exemplo, uma situação de um filme, só para a gente ilustrar um pouquinho essa situação. Vocês se lembram do filme O Sexto Sentido? No Sexto Sentido, o que acontecia? O psicólogo conversava com a criança que era médium. E aí então a criança falava, o psicólogo ouvia, o psicólogo falava, a criança ouvia, mas havia voz entre eles. A criança falava, mas na verdade é que o espírito percebera o pensamento dele. Porque já que o espírito não tem ouvidos para ouvir, mas ele tem a mente para captar, então, e o médium e o espírito falava também? Não, o espírito não falava. Para nós ele falava porque a gente está vendo ele falar no filme. Mas na verdade ele pensava e o médium captava o pensamento dele. Outra situação no filme Ghost foi a mesma coisa. Quando ali o personagem Sam, que era o espírito, conversava com a médium, que era ali a Oda Mae Brown. E aí ele começava a cantar no ouvido dela, a música do elefantinho, aquela coisa toda. Ele estava falando com ela? Não, ele estava transmitindo o pensamento. Então a gente tem que se lembrar sempre, aquilo que você faz no mundo físico, você faz porque existem características, existem elementos que permitem a manifestação desses fenômenos. Que é o caso da visão, por exemplo. Um espírito vê? Não, o espírito não vê, o espírito percebe. Por que ele não vê? Porque a visão depende do quê? Depende da luz, a luz bate num objeto, volta nos nossos olhos, as nossas células eles são estimuladas por essa luz, o nervo leva o estímulo até o cérebro e o cérebro interpreta. E o espírito, ele precisa de luz? Não precisa porque ele não tem olhos. Os olhos dele, né, os nossos olhos, que são ali sensores de luz, o espírito não precisa desse sensor. Mas ele percebe esses objetos através de outros sentidos que nós desconhecemos. Através de campos magnéticos, através de vibrações. É assim que eles interpretam. Então, é uma regra para qualquer espírito? Não é regra. Aliás, é uma regra para todos os espíritos. Mas a pergunta é, todos os espíritos compreendem que isso está acontecendo? Não, nem todos. Tanto é assim que tem espírito que desencarna e ele não consegue falar porque está mudo. Tem espírito que não consegue ouvir porque está surdo. Tem aquele que não consegue enxergar porque é cego. Porque ele carrega ainda essa impressão e ele de fato cria esse bloqueio na mente dele que ele não consegue ultrapassar essa barreira enquanto não se desapegar. Né, Carl Jung colocou para nós aqui também no livro Depois da Morte, de Leon Denis, fala sobre ler de olhos fechados, né, que é exatamente essa percepção da mente. Aliás, o Depois da Morte é o livro que a gente vai estudar em seguida. Vai com Deus, Elcio, grande abraço. É o livro que a gente vai estudar em seguida, aqui depois do livro dos médiuns, né, ou do Obras Póstumas, o que nós acabarmos primeiro. Vai ser o próximo livro da nossa pauta. Bom, beleza então, Jorge, tranquilo até aí? Vamos lá? Bom, como eu falava para vocês aqui então, a questão das manifestações coletivas. A gente vê muito isso nos tratamentos de cura. Se vocês pegarem, por exemplo, aqui na internet, nós temos uma instituição, deixa eu pegar aqui rapidamente, que eu já passo para vocês, espera aí. Aqui, só estou consultando aqui um site, que tem uma instituição muito interessante, que fala sobre curas espirituais. Espera aí que eu já vou falar para vocês. Tratamentos espirituais. A instituição anotem aí, por favor, depois. Em Busca da Cura. É um programa feito por uma instituição que se encontra, né, em São José e também em Florianópolis, lá em Santa Catarina, que é o Núcleo Espírita Nosso Lar e Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. Então esse programa Em Busca da Cura, vocês vão achar aqui no YouTube, vocês vão ver ali o médico, né, ou os trabalhadores da casa falando sobre a forma como se dá um tratamento espiritual. E também vão mostrar algumas cenas em que nós temos várias macas dispostas, né, num determinado ambiente, e ali vários espíritos incorporando
e os médiums trabalhando, né? São médicos do plano espiritual que trabalham nesse local. Só que esses médiums muitas vezes não conversam entre si. Os espíritos não conversam entre si, pelo menos não verbalmente através dos médiums. Mas certamente existe ali uma ligação mental. Se nós pudéssemos ver as energias que irradiam ali, né, das mentes de todos, nós veríamos ali uma movimentação muito intensa. Então, nesse caso, nós temos várias manifestações com vários espíritos ao mesmo tempo. Isso porque nós colocamos aqui esses fenômenos que Kardec né, trouxe para nós, de, por exemplo, dois espíritos conversando através de médiums. Né? E o detalhe também, se for no caso de espíritos inferiores, como por exemplo, fazendo uma evocação, porque isso às vezes pode acontecer. Por exemplo, nós temos um trabalho de desobsessão. Nesse trabalho de desobsessão, nós temos 2 ou 3 obsessores perseguindo o encarnado, e aí então é feita a evocação desses obsessores, e eles se manifestam. E aí então, através daquele processo de doutrinação, de orientação e coisa e tal, não, eu não coloquei... Maria, o link que você colocou não aparece porque você não tem arroba, tá? Mas no final eu coloco para todo mundo. O texto só permite os arrobas, tá? Mas obrigado pela tentativa. Então, nessas manifestações, esses obsessores podem começar a conversar entre si e começar a trocar acusações. E dessas acusações, para partirem, por exemplo, para a agressão, é de uma hora para outra. Então, como Kardec colocou, né, pode até mesmo acontecer deles começarem a se agredir jogando objeto um no outro. Só que quem sofre é o coitado do médium, né? Porque aqui, por exemplo, lápis, cestas, pranchetas, porque eram utilizados aqueles métodos antigos, né? Que a gente chama de métodos primitivos das psicografias. Depois que o médium começou a psicografar com a própria mão, esses objetos foram dispensados, né? Mas a gente pode imaginar uma prancheta, uma cesta, um lápis, um jogando na cara do outro e tal. E isso muitas vezes o médium pode, inclusive, se levantar da cadeira e agredir o outro se por acaso ele não tiver equilíbrio suficiente para conter a violência do espírito. Então esse é um caso que foi colocado para nós aqui. Deixa eu ver que o Armando colocou, gostaria de estudar a Gênese, né? Por esse livro ser pouco estudado, né? Mas você sabe, Armando, eu tenho uma filosofia, só fazendo um parêntese para o seu comentário, eu tenho uma filosofia principalmente voltada para o livro A Gênese, que ele é um livro muito difícil de ser estudado porque ele precisa de muita atualização. E por que atualização? Porque todos os conceitos científicos que são apresentados no livro Gênese, eles são temas voltados, são temas, né, que foram apresentados no século XIX. De lá para cá, nós tivemos 150 anos de evolução científica. Então, para a gente poder pegar o livro A Gênese e fazer um estudo com ela, teria tanto trabalho. Né, mas lá na Luz da Senda está sendo estudado. É de sexta, né, Miriam, que estuda lá na Luz? É isso? Quinta-feira, né? Então vai ser amanhã o estudo lá às 10 horas da noite na Luz na Senda. Então, assim, para poder estudar Gênesis, a gente teria tanto trabalho, né, que eu, apesar de gostar de ciência, ser um apaixonado pela ciência, falta tempo. Então, para a gente poder fazer um estudo superficial, eu prefiro não fazer. Se a gente for falar de uranografia, por exemplo, a gente fala de uranografia com a posição, com a opinião, né, de espíritos que viveram naquela época, sendo que na atualidade nós temos, né, o telescópio Hubble, nós temos sondas espaciais que foram enviadas, nós temos novas descobertas da ciência, novas ideias sobre a criação do mundo, é muita coisa que chegou de evolução. Falar, por exemplo, sobre a gênese humana, a gente teria que falar sobre genética, teria que falar sobre formação de proteínas, teria que falar sobre geologia, no caso da formação do mundo, ia dar um trabalho que, poxa vida, teria que praticamente reescrever esse livro de tanta coisa que teria que mudar, né? Aliás, esse é um dos temas, inclusive, né? Esse daí, a tradução de Leon Denis, por exemplo, ele é bem interessante, que vocês podem inclusive pegar digitalmente, tá? O CELD, ele disponibiliza lá no site dele, na biblioteca, a versão digital. E essa versão do CELD é interessante porque ela traz a tradução oficial do livro A Gênese e traz assim muitas notas de rodapé fazendo observações sobre atualizações científicas.
Tá? Então vale a pena ser estudado, é bem legal aquele livro lá, estudar por ele, mas mesmo assim ainda tem muita coisa, tem as fotografias, tem tudo, né? Mas mesmo assim é muita coisa para poder se mexer com ele. A gente teria que fazer assim fazer um ano de preparo, atualizando tudo que tem que ser atualizado para poder fazer valer a pena. Aliás, essa é uma polêmica que a gente tem, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, o livro A Gênese faz parte da codificação espírita, né? Kardec escreveu o livro A Gênese. Só que se eu falo que Kardec, o livro A Gênese está desatualizado, muita gente vai começar a ficar assim meio oriçada, né? Como é que você ousa a falar que Kardec está desatualizado? Né? Na verdade, existe uma diferença entre falar de uma base doutrinária e de uma informação científica. Para dizer, por exemplo, que o livro dos Espíritos está desatualizado, aí sim seria assim uma questão bastante delicada, porque ali fala-se de doutrina. E doutrina, aquilo que o livro dos Espíritos consta do século XIX, ele tem validade quase que 100% até hoje. O único detalhe que mudaria um pouquinho ali naquela questão seria, por exemplo, a questão das possessões, que o próprio Kardec já fez a modificação no livro A Gênese, mas no livro dos Espíritos fala que a possessão não existe, depois ele corrige isso, e temas que podem ser mais aprofundados, né, com outros, por exemplo, falar sobre a vida dos animais no mundo espiritual, falar sobre a questão do destino dos espíritos, que foi pouco falado também e tal. Mas o livro A Gênese em especial, a gente pode dizer que é um livro que está bastante desatualizado, porque os temas científicos já modificaram em muito. A gente lembra que de um ano para o outro, nós temos, exato, de um ano para o outro a gente lembra que a ciência pode se modificar. Imagine um século e meio. O que não teve de transformação de lá para cá. Né? Clausudinho colocou, evolução anímica e evolução em dois mundos são muito bons sobre a parte evolutiva, e bastante difícil de ser estudado também. Armando colocou, pena que um livro de tanto trabalho, quem sabe se alguém possa colocá-lo de uma forma compreensível, que não é o seu caso, pois seu trabalho é de intenso produtivo, muito bom. Legal, legal, mas é aquela coisa, Armando, que a gente sempre fala, todo trabalho, quando eu falo para vocês que um livro, quando ele é publicado numa determinada época, ele tem que ser analisado como sendo um livro de época. Se por acaso a informação daquele livro é uma informação atemporal, tá? Ou seja, o que significa atemporal? É uma informação que não depende do tempo. É o caso, por exemplo, de mediunidade, é o caso, por exemplo, de falar sobre o conhecimento que os espíritos trazem do mundo espiritual. Isso é atemporal. Agora, quando se fala sobre ciência, ciência é temporal. Porque aquilo que a ciência apresenta hoje, amanhã pode trazer um conceito diferente por novas descobertas. E aí entra aquela questão que o próprio Kardec fala no próprio livro A Gênese, quando ele diz que o Espiritismo caminha par a par com a ciência. Se algum fato novo aparecer, ele vai aceitar. O Evangelho segundo o Espiritismo é atemporal, porque trata de questões morais que são definitivas. Ninguém vai dizer assim que a caridade era boa quando era no passado e depois no futuro a caridade já não é mais boa. Ela é o que é. O que a gente vai fazer com esses livros é complementar com novos exemplos, com novas informações, mas a base ela está definitiva. Agora, o livro A Gênese ele é diferente. Só para a gente poder fechar essa ideia, eu tive uma vez um debate com um colega a respeito da evolução do espírito animal para o espírito humano. E ele tem um conhecimento acadêmico muito grande, formado, tem ali o seu doutorado e tudo mais, na área de física, mas a gente estava falando de doutrina espírita, então até aí os títulos acadêmicos não têm muita importância. Mas assim, a gente acabou entrando numa discussão seguinte, porque Kardec faz uma menção no livro Gênese, que ele diz assim que havia a possibilidade, ele coloca isso a título de possibilidade, que um espírito humano encarne num corpo de macaco, para auxiliar na evolução corporal daquela espécie. E por que Kardec fala sobre isso? Porque o elo perdido no século XIX não existia. Assim como não existe hoje, mas certamente nós temos mais elementos. Mas do macaco para o homem, não havia nada que preenchesse essa lacuna. Então Kardec colocava que do espírito do macaco para o espírito do homem era um salto único. Só que de lá para cá, do começo do século XX, meados do século XX, final do século XX, nós tivemos descobertas de hominídeos que preencheram essa lacuna.
Nós tivemos ali, por exemplo, descoberta de esqueletos de hominídeos com mais de 1 milhão de anos. Era o caso, por exemplo, da Lucy, daquele fóssil que foi encontrado na África, que mostrava ali um indivíduo que já era bípede, ou seja, que já ficava em pé, e ficando em pé tinha ali 1,60 m mais ou menos, que já mostrava uma evolução do macaco. E essa espécie não era nem humana nem macaco. Então essas descobertas que a própria arqueologia foi apresentando, os estudos que foram feitos, nós tivemos, por exemplo, primeiro o Homo erectus, depois o Homo habilis, depois o Homo sapiens e outros homos que apareceram no meio aí, preenchendo cada um desses espaços. E nós podemos imaginar, por exemplo, que espíritos também com essa faixa evolutiva ocuparam essas lacunas. Então não foi um salto do macaco para o homem. Do macaco foi para o hominídeo mais primitivo, um hominídeo mais evoluído, depois mais inteligente, até chegar na espécie humana. E isso Kardec não conhecia na época. E isso não consta no livro A Gênese. Como é que eu posso falar de gênese da evolução humana sem falar, por exemplo, desses hominídeos que foram descobertos? E para isso eu tenho que ter conhecimento para falar. Então, estudar livro A Gênese é um desafio. Tem que ter um estudo muito profundo, tem que ter muita pesquisa, tem que ter muita atualização para não falar coisa errada. Né? A Miriam colocou, né, a Gênesis tem 2 capítulos que são atemporais, né, os 2 primeiros. Passamos sempre filmes com atualizações e sempre analisamos como conceito também o autoconhecimento, enfim, só estudando para entender, né? Sou suspeita, tá certo? Né? Então é a mesma coisa, né? Então Kardec coloca temas ali que são atemporais, mas quando ele fala de ciência, quando ele começar a falar de conhecimento científico, pesquise e compara. Para você não chegar e falar assim. Kardec apresenta uma teoria, para vocês terem uma ideia, sobre a formação da Lua. Então ele falava assim que o nosso planeta ele foi formado por 5 pedaços de grandes corpos celestes, que eles se juntaram e formaram 4 formaram o nosso planeta. O 5º ficou sobrando, virou a Lua. Essa era uma das teorias sobre a ideia da formação do planeta no século XIX, que para nós hoje é uma história de carochinha, né? Já que a nossa ciência já conseguiu trazer ali várias teorias importantes para poder falar sobre a criação do nosso planeta naquele período de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Formação do universo, a teoria da expansão do universo, por exemplo, foi trazida por Edwin Hubble em 1957, se eu não me engano. E isso em 57 para cá que ele falou que o universo estava se expandindo e colocou a teoria do Big Bang como sendo a origem do universo. Em 57, 100 anos depois de Allan Kardec. Como é que a gente vai falar da formação do universo sem levar em consideração essa informação? Então por isso que é muito trabalhoso estudar a Gênese, né? E se a gente ficar fazendo esse preparo, poxa vida, vai ser algo... realmente algo fascinante. Sem dúvida, para quem gosta de ciência, é algo fascinante, não tenhamos dúvida disso. Mas, né, tem que fazer uma atualização quase que geral dessa questão científica desse livro. Agora, milagres e predições de Jesus também são informações interessantes. As bases, né, que fala sobre o capítulo sobre Deus, o capítulo que fala sobre o controle universal do ensino dos espíritos, né, sobre a origem do bem e do mal, se não me engano, que também está na Gênese. Esses temas são gerais, eles podem ser falados na boa. Agora o resto, infelizmente, já não. A teoria do Big Crunch, que já é uma outra ideia que está aparecendo. Né, a questão dos genes que foram descobertas, o genoma humano que foi depois trabalhado, tanta coisa para ser falada que a gente vai ficar meio maluco, né? Mas vamos em frente. Um dia, quem sabe, Armando, um dia, quem sabe. Vamos ver se a gente consegue achar tempo na agenda. Né? Dormir para quê, afinal de contas, né? Dormir é para os fracos. A gente passa a madrugada, né, Miriam? Eu e a Miriam batalhando aqui à noite para poder fazer a atualização desse livro. Não há de ser nada, não. Vamos lá, então. Onde nós paramos aqui? Tá, vamos lá para o item número 30, para a gente poder já fechar aqui o nosso estudo de hoje. Tem a nota, né? Exato, a nota no item número 29. Herculano Pires traz para nós uma observação aqui a respeito desse item número 15. Do item número 29. A leitura recíproca do pensamento refere-se aos espíritos mais adiantados, quem sabe na próxima, quem sabe. Né? Ou a gente se encontra no plano espiritual e faz um estudo mais aprofundado lá, que a gente já volta pronto para cá, fica mais fácil. A leitura recíproca do pensamento refere-se aos espíritos mais adiantados. Os espíritos inferiores que brigam e se xingam ainda estão em condições humanas.
é o que se esclarece na resposta à pergunta 30. Kardec e os espíritos que lhe revelaram a doutrina tomaram sempre o espírito de tipo médio, já liberto da materialidade grosseira, para a base de suas respostas sobre a vida espírita. Olha a observação interessante aqui de Herculano Pires, quando ele diz para nós assim, que os espíritos que se manifestaram para falar sobre a vida no mundo espiritual, naturalmente eles pegaram aqueles espíritos que já estão adaptados, já estão equilibrados, já têm um conhecimento mediano, para não chegar, por exemplo, um espírito inferior e começar a trazer as suas impressões equivocadas sobre o mundo espiritual. Então, os espíritos são médios, não médiums, né? São espíritos do tipo médium, de conhecimento mediano, que trouxeram essas respostas. E a partir delas, então, Kardec elaborou aquele controle universal que nós comentamos, né? Que são várias respostas de vários médiums diferentes, de vários locais diferentes, entrando em concordância. E aí sim ele criou, né, elaborou esse sistema para trazer para nós a informação do Livro dos Espíritos, que não significa que seja infalível. Tá? Esse é um detalhe importante. Pode não ser infalível. A gente se aproxima daquilo que é o mais comum entre todos, mas dizer que aquilo é definitivo seria um equívoco. Tá? Eu posso, por exemplo, fazer uma entrevista, deixa eu pegar aqui a Ju e a Sandra que estão lá na Itália, aí eu pego as duas então, aí eu falo assim, eu quero conhecer a Itália. Aí eu ligo aqui para o consulado italiano, ligo para a embaixada italiana, ligo para o governo italiano e pego ali resposta de 10 membros do governo italiano para falar sobre a Itália. Essa é a definição da Itália? Não porque eu não conversei com ninguém que mora no interior da Itália para dizer se a vida dele corresponde com aquilo que o governo falou. Porque a gente sabe que falar das teorias governamentais é uma coisa, falar sobre a realidade do dia a dia é outra. Então eu vou pegar o presidente lá, o primeiro-ministro italiano lá, vou conversar com ele e vou falar assim, me fala sobre a Itália. Ah, a Itália é um país que tem muito macarrão, que tem a Sandra e a Ju, é o país que tem lá o futebol e coisa e tal. Aí eu vou lá no interior da Itália e converso com aquela vozinha de 100 anos e pergunto assim, conta pra mim como é que é a sua vida. Ela não vai me falar de futebol, a não ser que seja uma exceção, né? Ela vai falar alguma coisa de macarrão e vai falar sobre a vida dela do dia a dia, a história que ela já viveu. Então a gente vê que se eu pegar 10 pessoas falando sobre o mesmo tema, eu não vou ter uma informação universal. Porque eu precisaria conversar com todos os italianos e todos eles me darem uma ideia para eu formar uma opinião geral. Aí sim seria uma concordância. O que Kardec fez foi tentar trazer para nós uma visão geral, uma visão genérica do plano espiritual. E quando se fala em visão genérica, eu não falo em visão detalhada. Eu não falo de visões específicas. Por isso a importância do controle universal, mas sem se fanatizar por ele. Por acreditar que não, porque Kardec fez o controle universal, é assim, pronto. Não é não. Não é não, porque a gente pode ter outras visões diferentes. É difícil obter a unidade, Francis, exatamente. Porque quando você fala do mundo espiritual, você não está falando da casa do vizinho. Você está falando de um universo muito maior do que o nosso que existe aqui. Se a gente não consegue entrar em concordância, vou perguntar para 10 brasileiros, como é que é o Brasil? Eu vou ter que perguntar de que estado que ele é, qual a classe social, qual o nível intelectual que ele tem, qual é a raça dele, qual é a sua crença, qual é a sua profissão. Porque do contrário, eu não vou conseguir ter consenso. É muito fácil falar do Brasil da visão do paulista. Fala do Brasil da visão daquele que mora lá no Acre, aquele que mora numa palafita lá perto do Amazonas, aquele que mora no sertão nordestino. Vê se a visão dele do Brasil é diferente, é igual à minha. É completamente diferente. Então, falar do mundo espiritual é algo muito cuidadoso. Então é isso aqui que Kardec colocou para nós, que Herculano Pires colocou para nós. Né, que essa informação que foi passada para nós, ela veio exatamente de espíritos dessa condição mediana, que passaram para nós essa visão genérica do mundo espiritual. Né? Mas sendo os espíritos de igual ou parecido nível evolutivo, né, os quais deram seus testemunhos, não seria de igual valor, tendo que eles compartilham. Por isso que a gente fala, é uma visão genérica, mas não é uma visão definitiva. Né? Então, assim, genérica, o que significa genérica? Que eles estão em concordância entre eles. Que eles já atingiram aquele nível, cada um falando do seu modo de viver, cada um falando do seu estilo de viver. Mas nós temos situações no mundo espiritual, por exemplo, que não são semelhantes às deles, tanto mais como menos.
Falar de um espírito puro, por exemplo, não é a mesma coisa que falar com um espírito mediano. Falar com um espírito sofredor não é a mesma coisa que falar com um espírito mediano. Então as respostas que chegaram para nós trouxeram uma base, mais uma vez, uma base genérica do mundo espiritual, e a partir dessa base genérica nós vamos evoluir através de novos conhecimentos, que foi exatamente o que Kardec propôs. Ele falou sobre isso, a doutrina espírita vai evoluir conforme novos estudiosos foram aparecendo. A doutrina espírita não está fechada em cima daquilo que ele escreveu. Outros teriam que dar continuidade nos estudos que ele começou. Ele traz essa informação no próprio livro A Gênese. Inclusive falando de ciências, né, como a gente já conversou há pouco. Pessoal, vamos lá para a gente fechar aqui nosso último tema. Deixa eu ver aqui. Até porque as informações não são dadas de acordo com o que somos capazes de compreender. Exatamente. Passou para nós assim: o mundo espiritual era uma novidade. Vamos conhecê-lo genericamente. Agora o mundo espiritual já não é mais uma novidade. Vamos começar a aprofundar. Seria como se nós fizéssemos ali uma faculdade, e a partir do momento em que nós nos formamos, nós começamos então a fazer as nossas pós-graduações nos mais variados níveis, obtendo ali conhecimentos mais específicos, mais profundos e tudo mais. Então, ótimo, temos o conhecimento, já é um bom começo. Naquela época ninguém conhecia nada. Naquela época todo mundo achava que você ia para o céu, para o inferno, para o purgatório. Hoje a gente já sabe que vai para o plano espiritual, que alguma coisa tem lá, e essa alguma coisa é agora objeto do nosso estudo. E deve ser estudado com muito cuidado também. Bom, não vou nem começar aqui a número 30, porque ela é um pouco longa, também traz aqui uma situação curiosa, bem interessante. A gente já vai fechando por aqui, né? Fechando aqui para deixar para a próxima segunda-feira. Então nós paramos aqui na questão número 29, vamos entrar na questão número 30, né? E antes que eu me esqueça, deixa eu pegar para vocês aqui o vídeo do Em Busca da Cura, apesar que seria, não precisa nem colocar, né? Só colocar aqui para vocês, colocar o tema, e depois vocês se dão o trabalho de pesquisar, que fica mais fácil. Vamos aqui. Tá aqui, ó, esse programa, tá? Bom dia, Balque, abraço, meu amigo. Então tá aqui, ó, Em Busca da Cura, vocês vão ver ali as manifestações de vários espíritos, né, vários médiums incorporados fazendo tratamento coletivo, né, de várias pessoas, né? Então tá ali para vocês pesquisarem depois, tá? Pessoal, vamos fechar por aqui então. Eu vou passar para nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta, né? A gente vê que é gostoso a gente falar sobre esses temas, é gostoso a gente trocar assim, algumas ideias, algumas impressões, né, sobre essa questão da doutrina propriamente dita, né? Que a doutrina espírita, ela é fascinante para nós que gostamos de estudar. Então, cada vez que a gente vai se aprofundando um pouquinho, mais conhecimento a gente adquire, mais ideias, né, vamos ali expandindo. Também gosto, adoro ver vocês também, Sandra, né, aquilo que vocês escrevem, aquilo que vocês colocam, né, uma pena que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né, mas vamos lá. Bom, lembrando mais uma vez, antes da nossa despedida, lembrando que na próxima sexta-feira, né, eu estou de plantão na Sala Espiritismo Net Jovem, sexta-feira, 9 horas da noite. Ainda não sei qual vai ser o tema que eu vou abordar, mas se vocês tiverem oportunidade, sexta-feira, 9 horas da noite, na Sala Espiritismo Net Jovem, tá bom?